Então, continuando, aqui eu tenho uma função do segundo grau, ok? Então, como o exercício não tá os valores de x que eu possa usar, eu vou usar aqueles pontinhos que eu sei que são o suficiente para construir um gráfico legal, ok? Então, como a gente fez aqui na função afim, a gente vai fazer na função quadrática, não tem o menor problema, né? Começando lá por menos 2, então quanto x vale menos 2, onde tem x, eu vou ter que colocar o menos 2. Então, eu tenho x aqui, tenho x aqui, ok? Então, ali, no lugar do x, eu vou colocar o menos 2. E o x está ao quadrado, ok? Coloca lá entre parênteses. Por que coloca lá entre parênteses? Porque é todo o menos 2 que está elevado ao quadrado. Se eu não coloco, se eu só faço menos 2 ao quadrado, isso aqui quer dizer que é só o 2 que está elevado ao quadrado. Quando, na verdade, não é só o 2, é o menos 2. E vocês vão ver que isso aqui vai fazer diferença, tá? Então, continuando, isso aqui mais 2 vezes x, ou seja, 2 vezes menos 2, mais 3, ok? A única coisa que mudou foi que o quê? Que ficou um pouquinho mais extensa a nossa continha. Como a gente vai resolver, vai ser exatamente igual, né? Então, aqui, menos 2 ao quadrado. O que é estar ao quadrado? Quer dizer que eu multiplico aquele número por ele mesmo 2 vezes, ok? Então, ó, vou fazer aqui no cantinho para não ter dúvida. Menos 2 ao quadrado não é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2? Não é? Lembra que a gente viu potenciação? Não era exatamente assim que a gente fazia? Então, aqui, além da multiplicação de 2 vezes 2, eu também tenho que fazer a multiplicação de menos vezes menos, ok? E menos vezes menos, tá? Mais 2 vezes 2, 4. Então, menos 2 ao quadrado é 4, ok? Mais eu não preciso colocar. Aqui, ó, mais 2 vezes que multiplica menos 2. Mais vezes menos, menos. Então, vai prevalecer o sinal de menos, ok? 2 vezes 2, 4. E o mais 3 lá do final, ok? Então, aqui, f de menos 2 vai ser igual a quanto? Eu tenho R$4, fiz uma dívida de R$4, cancelou, né? Fiquei sem nada. Ainda bem que eu tinha mais R$3 lá. Então, f de menos 2 é igual a 3. O que isso daqui também quer dizer? Quer dizer que o meu y é igual a 3 quando o meu x é igual a menos 2. Então, ó, eu já comecei a encontrar novamente aqueles pontos, lembra? Ó, vou escrever aqui. O primeiro ponto que eu encontrei foi qual? Aquele em que x vale menos 2 e o meu y vale 3, certo? Agora é um processo bem mecânico mesmo, né? Substitui, calcula, joga no gráfico e faz a curva. É praticamente isso, tá? Agora, o meu valor tx vai mudar, né? Vou esperar um pouquinho os cachorros pararem de latir. Não adianta querer competir com eles. Vou escrevendo, tá?
Pronto. Então, assim, ó. Agora que eu já calculei menos 2, eu vou calcular quanto que é f de menos 1. Então, coloco menos 1, menos 1, menos 1 no lugar do x, ok? Então, aqui, menos 1 que está elevado ao quadrado. Eu coloquei aqui do ladinho, certo? Menos 1 ao quadrado é a mesma coisa que menos 1 que multiplica menos 1. Quando eu estou multiplicando números negativos, não é só a multiplicação dos números, é a multiplicação dos sinais também. Então, menos com menos dá mais. Então, menos 1 vezes menos 1 ficou mais 1, ok? Então, continuando aqui, f de menos 1 vai ser igual a menos 1 ao quadrado. Eu acabei de calcular lá T1. Ó, aqui, mais vezes menos é menos, 2 vezes 1, 2, mais 3, ok? Agora que eu só tenho mais e menos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar, eu tenho e eu estou devendo. Eu tenho R$1, fiz uma dívida de 2, quer dizer que eu fiquei com uma dívida de 1. Mas eu tinha R$3, então quer dizer que me sobrou R$2, ok? Então aqui f de menos 1 é igual a 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que o meu y, ele é igual a 2, quanto o meu x é igual a menos 1. Então, eu venho aqui e escrevo o meu segundo ponto, ok? Então, o meu segundo ponto, ele vai ser igual a x valendo menos 1 e y, que eu acabei de calcular, 2, ok? Eu espero do fundo do meu coração que a essa hora vocês já estejam começando a entender, né? Porque ele é um processo bem mecânico, é meio que só repete, né? É bem repetitivo. E é assim mesmo, tá? Agora eu vou calcular f de 0. Ou seja, eu vou descobrir quanto que vale o meu x, o meu y, quanto o meu x vale 0. Então, onde aparece x, coloco 0. Então, o meu f de 0 vai ser igual 0 ao quadrado, né? Eu acho que vou fazer aqui só para vocês verem. É 0 vezes 0. E quanto que é eu multiplicar nada com nada? Eu vou ter alguma coisa dessa multiplicação? É claro que não, né? Não faria nenhum sentido. Então, 0 ao quadrado é 0, certo? Mais 2 vezes 0, ó, por que é mais? A gente também faz essa multiplicação dos sinais, só que ela fica implícita, né? Porque toda vez que eu multiplico número positivo com número positivo, a resposta tá positiva, né? Então, fica implícito. Então, 2 vezes o 0 é 0, ok? Qualquer coisa vezes o 0 vezes qualquer coisa, a resposta sempre vai ser 0, ok? E mais 3. Então, assim, ó, eu não gastei, não ganhei, mas eu tinha R$3. Quer dizer que eu continuei com R$3, ok? O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o meu x é 0, o meu y vale 3. Com isso, eu encontrei o meu terceiro ponto. Aquele ponto em que x é 0 e y é 3, ok? Continuando, agora eu vou calcular f de 1. Então, onde tem x, eu vou colocar 1, ok? Então, f de 1 vai ser igual a quanto? 1 ao quadrado é 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1, tá? Com números positivos e até com 0, eu coloquei aqui para vocês realmente entenderem, mas o processo com números positivos é exatamente igual, só que não tem a confusão do sinal, ok? Por isso que eu tô fazendo mais direto. Então, eu sei que uma vez o número 1 é 1, por isso que eu só substituí ele direto. 2 vezes o número 1 é 2, e o 3 eu vou repetir, ok? Então, meu f de 1 vai ser igual. Eu tinha R$1, ganhei 2 e ainda ganhei mais 3. Quer dizer que eu só ganhei dinheiro. E eu fiquei com quanto?
6. O que isso quer dizer? Quer dizer que o meu y vale 6, enquanto o meu x vale 1. Com isso, a gente encontrou o quarto ponto. Então, o quarto ponto é aquele em que x vale 1 e y vale 6, ok? Vou fazer aqui a f de 2 só pra gente finalizar, né? Então, aqui, ó, f de 2 é igual a 2 ao quadrado, que é 4, mais 2 ao quadrado é 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 2, que também é 4, mais 3. Então, aqui f de 2 vai ser igual. 4 mais 4, 8. 8 mais 3 vai dar 11. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o meu y é igual a 11, quando o meu x vale 2, ok? Então, aqui eu tenho um P5, em que o meu x é 2 e o meu y é 11, ok? Espero que esteja bem essa parte. Se qualquer parte até agora não ficou clara, me mandem mensagem, ok? Para finalizar esse vídeo, eu vou comentar com vocês a atividade, tá? Que eu passei sobre esse assunto. Então, vamos fazer o gráfico dessa funçãozinha aqui, né? Pra gente ver o que é que acontece. Então, o y, ó, então aqui é o eixo x, aqui é o eixo y, sempre x e y, ok? Eu vou ter que fazer bem pequeno, porque olha aqui, o meu y ele vai variar de 2 a 11, né? Então, para caber 11 tracinhos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não ficou muito certo, né? Mas... Então, ó, pronto. X e y, ok? Aqui é menos 2, menos 1, 1 e 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ok? No caderno de vocês vão conseguir fazer muito melhor do que eu. O que a gente vai fazer agora? Marcar os pontos que a gente encontrou, ok? Então, o meu ponto 1 é aquele em que x vale menos 2 e o meu y vale 3. Então, eu vou ter que caminhar ele até encontrar onde y vale 3. Né? Então, vai ser um ponto mais ou menos aqui. Esse é o meu ponto 1. O meu ponto 2 vai ser aquele em que x é menos 1 e y é 2. Então, eu tenho que caminhar com ele até ele encontrar o 2, ok? Então, esse é o meu ponto 2. O meu ponto 3 é aquele em que x é 0. Deixa eu ver se eu coloquei esse certo. Menos 1 no x, 2 no y. O meu ponto 3 é aquele em que x é 0 e y é 3. Então, é este pontinho aqui. Certo? X 0, y 3. O meu ponto 4 é aquele em que x é 1 e y é igual a 6. Então, eu tenho que ir lá em cima até ele encontrar o x igual a 6. E o meu último ponto é aquele em que x é 2 e o y vem aqui no número 11, né? Então, ele vai ser mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui, ok? Tá vendo que eu fiz esses pontinhos aqui? Agora, o que é que eu vou fazer? Ligar esses pontos, ok? Então, ó, eu vou
simplesmente licar eles, ó. Eu liquei os pontos que eu construí, estão vendo? E claro, ela não para aqui, se eu continuasse calculando, ela ia subir e ela ia vir pra cá, ok? Ai, deixa eu ver, não ficou muito certo aqui. Tá, mas vocês entenderam, ok? Viram que conforme eu substituí os valores de x, eu encontrei os valores de y e eu encontrei este gráfico aqui, o que também era esperado. Por quê? Porque o gráfico de uma função quadrática é uma parábola. É assim que a gente chama, parábola. Ok? Então, o que é uma parábola? É uma concavidade mesmo. Ela é essa curva aqui, ó, que ela pode estar voltada para cima ou para baixo, ok? Então, eu já sabia que eu ia encontrar pontos assim, ok? Eu ia encontrar pontos que quando eu os ligasse, ele ia estar uma concavidade, ok? E a mesma coisa que eu falei com relação à função afim. Existem características. Eu já sabia que ia ser uma parábola porque a função é uma função quadrática, ok? Eu sabia que a concavidade dela ia estar voltada para cima, certo? Ó. Por quê? Porque o valor de A do meu exemplo, que eu apaguei, né? Ai, que coisa. Nem lembro qual que foi a função que eu escrevi. F de x igual a x ao quadrado mais 2x, né? Menos 3. Não, mais 3. Menos 2x. Ou mais 2x. Eu acho que é isso, tá? Eu não lembro. Não, é menos, é menos. Tá? Então, para essa função aqui, se eu escrever a função errada da que eu tinha escrito aqui, então desconsidere. É a função que estava escrita aqui que eu estou querendo dizer. Eu sabia que a concavidade dela ia estar voltada para cima, por quê? Porque quando A é positivo, ela é assim, certo? Se A é negativo, ela vai ser voltada para baixo, ok? Então, vocês podem pensar assim, ó. São coisas que fazem o quê? Que facilitam, que fazem a gente realmente ver que tá certo o que a gente fez. Mas não é fundamental saber, certo? Então, ó. Você não fica feliz quando você tem dinheiro? Você não fica triste quando você não tem dinheiro? É uma maneira que vocês podem fazer para lembrar que quando A é positivo, a concavidade vai estar voltada para cima. E quando A for negativo, a concavidade vai estar voltada para baixo, certo? Então, vocês podem usar esse macetinho aqui para lembrarem da concavidade. Eu acho que das regrinhas com relação à função, essa aqui é a mais importante. Também tem que, ó, o C, que é o termo independente, que era o P, é exatamente onde, ó, a função cortou o eixo Y. Ó, na nossa função eu não tinha o 3 no termo independente. Foi exatamente onde ela cruzou o eixo Y. Mas isso aqui são características que não são tão importantes. Se você não entendeu que essas características, o que exatamente elas fazem, não tem problema, tá? É só para vocês saberem, porque naquele material de apoio tem essa explicação do que cada termo implica, certo? No gráfico da função. Então, a única coisa que eu realmente acho importante dessas características vocês saberem é o quê? É o A mesmo, tá? Se o A na quadrática, se o A for positivo, a parábola é para cima. Se o A for negativo, a parábola é para baixo. Isso eu acho importante saber, tá?
E para afim, eu também acho importante vocês saberem tuar. Quando A é positivo, vocês vão ter uma reta crescente. Quando A é negativo, vocês vão ter uma reta decrescente, ok? Então, se vocês forem memorizar alguma coisa dessa parte de característica de uma função, eu acho bem importante vocês memorizarem essa parte aqui, tá bom? Então, quando A é positivo, na função afim, que é esse tipo de função, com x a primeira, a sua reta, ela vai ser nesse sentido, ok? Ela pode estar mais, menos, inclinada, né? Mas ela vai estar assim. E quando teu A for negativo, uma função linear, ela vai estar descendo, ok? Assim como quando teu A for positivo em uma função quadrática, que com certeza a sua curva vai ser uma parábola, né? Ela vai estar para cima quando A for positivo, para baixo quando A for negativo. Então essa aqui é a característica mais importante que eu acho que vocês têm que saber, ok? O restante das características, no caso o P aqui, lá o C, que é o termo independente, ele vai estar cruzando o eixo Y, isso entendeu tudo bem, não entendeu, não tem problema, ok? Mas o A é bem importante. Então, com essa primeira parte aqui que eu passei de função afim e função quadrática, o que vocês conseguem fazer? Vocês conseguem desenhar o gráfico de qualquer função afim, qualquer função quadrática, certo? É só usar valores, a gente costuma usar esses, por quê? Porque engloba valores negativos, o zero e valores positivos. Então, vai estar uma boa noção de como o seu gráfico vai estar no plano cartesiano, ok? Então, vocês viram como que a gente constrói um gráfico a partir de uma função afim, a partir de uma função quadrática, ok? Essa é a primeira parte que eu queria passar para vocês. E, como eu falei, o vídeo vai ser longo porque ele ainda não terminou. É bastante coisa para explicar, tá? Então, eu até entendo os alunos que estão com bastante dificuldade, porque é uma coisa assim que é um conteúdo novo, embora não seja difícil, mas é novo e é muito carregada de informação e coisas que são pré-requisitos, entende? Se você não aprendeu ou não sabe como colocar um ponto em um plano cartesiano, a gente vai ter um problema. Isso não é conteúdo do médio, mas você deveria saber lá do fundamental. Então, a mesma coisa da multiplicação de números negativos, né? Se você não lembra como multiplica os sinais, então a gente vai encontrar vários problemas se você não lembra de algumas coisas que para esse conteúdo seriam pré-requisitos, né? Então eu espero que com essa explicação algumas coisinhas assim vão ficando mais claras para vocês, tá bom? Então, eu ainda preciso falar de outras coisinhas a respeito de função. Ainda é sobre função, tá? Então, eu vou desenhar aqui para vocês dois conjuntos. Um conjunto A, um conjunto B, tá? E elementos dentro desses conjuntos. Então, eu vou colocar aqui números. Menos 2, 5, 0, 1, 3, 5. Aqui eu vou colocar 2, 4, 6, 8. Certo? Vocês estão pensando, o que isso tem a ver com função? Mas tem a ver sim. Por quê? Porque a gente usa bastante
não só a forma genérica de uma função, que é aquela ax mais b, ax ao quadrado mais bx mais c, mas a gente também pode representar uma função em um diagrama, certo? Isso aqui seria um diagrama, né? Então, isso aqui seria um diagrama, ok? Eu vou colocar aqui algumas flechinhas, tá? Então, assim, ó, não que faça sentido essas flechas que eu coloquei, tá? Não tem problema fazer sentido ou não, porque é só um exemplo. Então, assim, a gente tem dois conjuntos. Esse círculo aqui a gente chama de conjunto. Conjunto A, conjunto B, ok? Vocês estão vendo que o conjunto, estão vendo que tá aqui parte a flechinha e vai pra lá? Tá aqui parte, vai pra lá, parte, vai pra lá. Esse aqui, então, é o nosso conjunto de partida. Então, ó, vou escrever aqui. Conjunto de partida, ok? Em consequência disso, esse aqui é o conjunto em que as flechinhas checam, certo? Então, esse ali é o nosso conjunto de checada, ok? Conjunto de partida, conjunto de checada. As flechas saem, tá aqui, né? Elas tomam partida aqui e checam lá, ok? Com base nesse diagrama aqui, a gente vai conhecer 3 denominações muito importantes quando a gente está falando de função, ok? Então, eu tenho 3 nomenclaturas que vão aparecer direto para vocês, que são as palavrinhas domínio, imagem, normalmente é domínio, contradomínio e imagem. Então, vou colocar na ordem aqui para ficar mais claro. Então, domínio, contradomínio e imagem, ok? Quem é domínio, quem é contradomínio, quem é a imagem de uma função, certo? É isso que a gente vai ver agora. Então, domínio são todos os elementos do conjunto de partida. Contradomínio são todos os elementos do conjunto de checada. Eu não vou escrever aqui, ok? No material de apoio, eu não sei se eu tô com o material de apoio de vocês aqui. Tô. Ó, esse aqui é uma folhinha, né? Frente e verso. O material de apoio de vocês que foi sobre a atividade 3, que é a introdução ao assunto de função, ok? Então, aqui nesse material de apoio, vocês vão ver domínio, contradomínio e conjunto imagem de uma função, em que vai ter um diagrama semelhante a esse. E aqui ele diz domínio de uma função é o conjunto de partida. Domínio da função, contradomínio da função, conjunto de checada. E imagem são todos os elementos de P que estão associados a um elemento de A, ok? Então, se você não entendeu o que eu falei aqui na explicação, vai lá no material de apoio e copia, né? Domínio é o conjunto de partida, contradomínio é o conjunto de checada. Imagem são os conjuntos de P, são os elementos de P que possuem uma associação com o conjunto A, certo? Só porque eu não tenho espaço para escrever isso, e eu vou usar para escrever com vocês quem é o domínio, quem é a imagem, quem é o contradomínio em números, né? Então, aqui, ó. Quem são os elementos do conjunto de partida? É bem claro, -2, 0, 1, 3 e 5.
Então, esses são os elementos que fazem parte do meu conjunto de partita, que é o meu domínio. Então, é só eu escrever esses números aqui, ó. Então, quem é o domínio dessa representação que eu fiz? São esses números ali. Quem é o contradomínio? São todos os elementos que estão aqui no conjunto de checata. Então, é só eu escrever todos aqueles números lá. Então, menos 9, menos 7, menos 5, menos 2, 0, 2, 4, 6 e 8, ok? Todos os elementos do conjunto de checata formam o meu contradomínio, ok? A imagem de uma função, quem é? É basicamente os elementos que recebem a flecha, ok? Então, que elementos que receberam a flechinha? Esses elementos aqui. Então, eles são a minha imagem. Então, é o número 6, 8, 0, menos 5, menos 9, ok? Aqui, olha, é bem diferente se você coloca na ordem decrescente, crescente, né? Eu tenho o costume de colocar nessa ordem, sempre do menor para o maior. Aqui só que eu coloquei na maneira como eles apareceram, ok? Então, se eu tenho um diagrama dessa maneira aqui, eu consigo identificar o domínio, o contradomínio e a imagem, certo? Então, assim, ó, comparando isso aqui com uma função, certo? Com a função propriamente dita, que é aquela f de x igual a... Vou colocar aqui um exemplo, 2x mais 1. F de x igual a 2x mais 1. O que aconteceu quando a gente resolvia isso aqui? Eu não partia de x e checava no y? Não era isso que fazia? Eu dava um valor para x e achava um valor para y? Então, toda vez que eu estou falando de x, os elementos, os números, os valores que x assume são o meu domínio da função, ok? Os valores que eu encontro para y é a imagem da minha função, certo? Porque eu parti daquele valor x para encontrar aquele outro valor y. É como se eu estivesse fazendo uma flechinha. Vai do x, chega no y, ok? Então, x é domínio, y é imagem.